essa história. Nós tivemos, então, uma política de ciência e tecnologia, que eu estou caracterizando com 3 fases: a fase incipiente, do apoio individual, da formação das primeiras pessoas, 2 a 3 décadas de institucionalização, de crescimento do sistema de pesquisa e de pós-graduação, e aí, então, por razões diversas, tivemos, então, no final da década de 90, eu estou chamando de esgotamento da política. O esgotamento vem por várias razões. Uma delas, naturalmente, é a falta de recursos. Uma outra importante é que uma grande diminuição de recursos. Mas uma coisa importante também é que, mesmo que os recursos estivessem sendo mantidos no nível que eles existiam, o sistema tinha crescido tanto que havia muito mais instituições fora do sistema do que dentro do sistema. O número de instituições que não tinha apoio da FINEP era muito maior do que já tinham apoio da FINEP. Além disso, foram se criando outros mecanismos de apoio. Havia uma época em que as universidades, os grupos de pesquisa, tinham todos os técnicos pagos com recursos da FINEP, porque não havia cargo de técnico, de pessoal de apoio nas universidades. E as universidades foram criando isso no sistema federal, no Ministério da Educação, nos sistemas estaduais, ou seja, foram surgindo outras formas de apoio, e aquele modelo de apoio institucional, especificamente, que eu estou me referindo da FINEP, ele até começou a mostrar alguns problemas, porque, como era institucional e como nós já vivemos no regime democrático, todo mundo de uma instituição tinha recurso. Então, o projeto institucional de uma instituição que tinha 12 grupos, os 12 estavam envolvidos. E não havia, de uma maneira geral, estou falando de maneira geral, internamente nas instituições, capacidade de dizer, não, esse grupo aqui não tem qualidade, ele não vai entrar no nosso projeto. Não havia isso. Então, quando eu chamo de esgotamento da política, nesse sentido de que aquele apoio institucional grande, ele já tinha dificuldade. Bom, próximo. E a política industrial, como eu disse, ela foi feita com tecnologia exógena. Também na década de 2000 deixou de haver política, e essas 2 linhas, volta uma só. Eu estou representando isso aqui por 2 linhas paralelas, exatamente porque não se encontram. 2 paralelas não se encontram. Então, se nós chegamos na situação de hoje, está dito aí, o desenvolvimento industrial foi feito sem conexão com a política de ciência e tecnologia, e, como consequência, nós temos hoje a ciência e a tecnologia basicamente concentrada nas universidades e nos centros de pesquisa, e poucas empresas com atividade de P&D. Então, de vez em quando a gente lê artigos, comentários e tal, de que isso está acontecendo porque foi construído dessa maneira. Durante 20, 30 anos, os 2 sistemas foram construídos de tal maneira que eles não se encontram. Próximo. O levantamento, a pesquisa que o BNDES fez a primeira vez em 2000 e fez em 2003 de novo, a Pintec, que levanta a situação de P&D nas empresas, eles pesquisaram o universo de 84 mil empresas do setor industrial com 10 ou mais pessoas ocupadas. E o número de empresas que tem atividade de P&D é 4.900. Esse número é um número generoso, naturalmente. P&D visto com uma certa flexibilidade. E o número de pessoas empregadas em P&D, 38 mil, aqui a imensa maioria, pessoas sem formação de pesquisa mesmo, ou seja, pessoas que não têm pós-graduação. O resultado disso, então, está expresso aí. O nosso PIB, em termos, o PIB do Brasil, na comparação com o PIB do mundo, representa 1,9% aproximadamente. As nossas publicações científicas estão mais ou menos no mesmo patamar do nosso PIB, está bem representado. De vez em quando alguém diz que o Brasil só produz 1,7% da produção mundial. Não
nossa inserção na economia mundial é mais ou menos essa. Agora, o número de patentes é que é generosamente 10 vezes menor. Esse número aqui é o número de patentes contado globalmente. Se nós contarmos o número de patentes depositadas naquele sistema nos Estados Unidos, aí é 10 vezes menor do que isso. É muito pequeno, realmente. Próximo. Não é surpresa, então, que a variação do PIB per capita do Brasil, comparada com outros países, seja tão desfavorável. Eu estou aqui mostrando o gráfico da variação do PIB de 1980 a 2002. Os Estados Unidos levam uma grande vantagem nessa comparação, porque o PIB é calculado em dólar, né, que é a moeda deles. Então, está lá. Mas vejam que o PIB per capita dos Estados Unidos, em 20 anos, aumentou por um fator 3. O da Coreia, que tem essa queda aqui por conta da desvalorização da moeda, mas o PIB na moeda deles não caiu tanto assim. Apesar dessa descontinuidade, o PIB da Coreia hoje é quase 6 vezes maior per capita do que era em 1980. E a Coreia, na década de 70, era um país vizinho, comparado com o Brasil. O do Japão é 4 vezes maior, praticamente, o do Brasil é 50% maior apenas. É lógico que as razões dessa daqui são muitas e muito variadas, mas eu não tenho dúvida de que a questão da falta de ciência e tecnologia no setor empresarial, a forma com que nós construímos a nossa sociedade tem a ver com isso. Nós sabemos que ciência e tecnologia estão na base do sucesso dos países centrais, que têm sistemas razoavelmente harmônicos, o governo fazendo política e financiamento e também pesquisa e serviço através dos seus institutos de ciência e tecnologia, as universidades formando recursos humanos, fazendo pesquisa básica e aplicada, as empresas produzindo, mas para produzir e competir precisam então fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. As universidades geram publicações e conhecimento. E das empresas é que saem as patentes e a riqueza. Se nós não temos empresas fazendo P&D, não é surpresa, então, que nós não temos muita produção de patentes. O professor Brito Cruz, que tem palestras formidáveis sobre esse assunto, ele mostra que o segundo maior gerador de patentes no Brasil é a Unicamp. E é uma distorção, porque a primeira é a Petrobras e a segunda é a Unicamp. Nós devemos ter muitas empresas gerando patentes na frente de uma universidade. Então, é essa a questão. Nosso problema é que tem poucos institutos tecnológicos realmente para a dimensão do sistema, e essa atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela é muito pequena. Eu botei em linha tracejada exatamente para dizer que é muito pequena, não cortei completamente. Existe alguma? Próximo. Aí, quando nós fazemos algumas comparações, como essa também, que eu peguei emprestado do Brito, do número de patentes registradas, isso aqui é registrada lá no escritório de patentes dos Estados Unidos, né? O Brasil tem um crescimento pífio ao longo dos anos, enquanto que a Coreia faz isso. Mas aqui, esse gráfico mostra também o investimento em P&D pelas empresas. Esse é o investimento das empresas brasileiras, esse aqui é o investimento das empresas de P&D na Coreia. Próximo. Esse gráfico também peguei emprestado do Brito, e é um gráfico que ele montou baseado num livro, num artigo que tem num livro de uma coleção publicada pelo Escritório de Inovação da Unicamp, onde eles fazem uma análise do desenvolvimento industrial da Coreia, e está bem claro lá que na década de 50, 70, quando eles começaram a desenvolver sua indústria, mesma época que a nossa, a indústria fazia imitação. Mas já na década de 80, começou então a haver incentivos fiscais para P&D, créditos fiscais, redução de tarifas aduaneiras para abrir
as empresas competição